começando hoje uma série que vai mudar a maneira como você investe. Sempre que você entrar num shopping, agora você não vai mais pensar em gastar, mas em como investir nele. Matou a charada, né? Fundo imobiliário é o tema da série FI, que vai te ensinar como viver de renda com esse investimento. Hoje o papo é como ganhar dinheiro com fundos imobiliários e não é pouca grana não, estamos falando de 15% ao ano se você ficar na média. Fala aí se dá ou não dá para viver de renda. Hoje a gente vai explicar tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários, passando por como investir, pelo passo a passo de como aplicar via corretora e também te contar se é hora ou não de investir nisso. Mas como descobrir tudo isso? Se inscrevendo aqui no canal. Toda quarta-feira às 5 da tarde é dia de levantar essa obra de FIIs nos 12 vídeos dessa série. Além dela, a gente publica mais 3 vídeos por semana, então se inscreve aqui embaixo para não perder. E também já deixa seu joinha se tá a fim de descobrir como é que a gente chegou nessa conta de retorno de 15% ao ano. Cara, tá rendendo mais que a renda fixa, como assim? Eu sou o Cezito Sperandio. Eu sou Io Fordelone e nós somos o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Bora tacar pau na obra? E aí, Econoiker, tranquilo? Eu tô sussa porque já sou dona do meu pedacinho de shopping, você também vai virar dono e proprietário de imóveis ao longo dessa série. A gente falou de shopping, mas na verdade você pode virar dono de hospital, de hotel, de galpão de e-commerce tipo Amazon e Mercado Livre, de agência bancária, enfim, de tudo quanto é tipo de imóvel. Acompanha aqui o raciocínio. Vamos imaginar que você quer investir em imóveis e aí corta daqui, corta dali, junta uma grana e descobre que consegue guardar uns R$200 por mês. A má notícia é que com essa grana você vai comprar só meia dúzia de tijolo por mês. Você até pode aos pouquinhos ir juntando grana o suficiente para comprar um imóvel, mas isso ia demorar uma vida, talvez até duas, dependendo do imóvel que você quer comprar. Os fundos imobiliários nesse caso vêm a calhar, porque neles é como se o imóvel fosse dividido em milhares de pedacinhos chamados de cotas. Traduzindo, se você compra uma cota, você já vira dono do fundo, mesmo que seja só de uma pequena parte dele. Cada cota custa bem pouquinho, a partir de R$10 você já consegue investir. Calma que a gente vai chegar lá na explicação de como aplicar. Já tô pensando longe, vou querer reformar, trocar aquela janela ali do shopping. Calma aí, Pedreira Filó, você é dona, mas como cotista você não tem direito sobre empreendimento. Você não pode resolver reformar ou vender ele, lembra? Você é pequenininha frente ao todo porque a gente tá falando de um imóvel que custa milhões de reais. Como um shopping, muitas vezes até vários imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário. Se você é dono de uma janela do shopping, como é que você vai fazer para vender só esse pedacinho? Quem decide onde o fundo investe é o gestor, um especialista que fica administrando a grana de toda a galera que aplicou ali. Acalma seu coração, você já tá imaginando que uma vez que você investiu ali, você nunca mais vai conseguir tirar a sua grana. Você não decide quais imóveis vão estar ali dentro do fundo imobiliário, mas decide sim se você quer sair do fundo, é só você vender sua cota. As cotas são negociadas na nossa Bolsa de Valores, a B3. Todo dia tem um monte de comprador e vendedor fazendo negócio e a gente já vai mostrar como que você aplica. Só antes vamos te contar como é que ganha dinheiro com os fundos imobiliários ou os FIIs, que é um apelido carinhoso dos fundos imobiliários. A partir de agora, se você ouvir qualquer um dos dois nomes, não assusta, a gente está falando da mesma coisa. Vamos voltar então para o exemplo do imóvel. Se você investisse numa casinha, o primeiro jeito de você ganhar dinheiro seria reformar ela, fazer melhorias e daqui um tempinho vender esse mesmo imóvel mais valorizado. É o famoso comprar na baixa e vender na alta. Agora você vai se surpreender. Nos fundos imobiliários também é a mesma coisa. O primeiro jeito de lucrar é comprar uma cota por um preço e vender essa mesma cota daqui a alguns anos por um valor maior. Isso pode acontecer por diversos motivos. Os imóveis do seu fundo imobiliário estão bem localizados, estão num bairro que se valorizou, o aluguel do empreendimento está maior e surgiu um monte de investidor interessado, enfim. A coisa anda boa no fundo imobiliário e quem ganha é você, porque você vai ver o preço da sua cota subir. Pode deixar que a gente toque essa reforminha no seu imóvel, patrão. Pô, vou querer isso aí sim, hein, Filó? Mas calma que a gente falou que você ganha dinheiro de dois jeitos. Além de lucrar com essa cota valorizada, você também ganha com o recebimento dos aluguéis. Se tivesse uma casinha sendo alugada, você não ia ganhar todo mês um dinheirinho? É igual nos FIIs, pode acreditar. O administrador do fundo, um especialista, recebe todos os aluguéis dos imóveis, divide pela quantidade de cotas e paga a cada cotista proporcionalmente. Presta atenção na palavra proporcionalmente. Bora de exemplo para ficar mais claro isso aí. Vamos supor que você comprou uma cota de um fundo imobiliário por R$100 e depois de fazer o rateio do aluguel, o administrador fala para todos os investidores que cada cota rendeu 1%. Ou seja, cada cota dá direito a receber R$1, que é 1% do sem conto. Se você tem só uma cota de R$100, você vai ganhar R$1. Se você tem duas cotas totalizando 200 contos, você vai receber R$2. Se tem três, tendo desembolsado R$300, aí você já ganha R$3 e assim por diante, sempre proporcionalmente.
É tipo o rateio do lucro da firma no fim do ano? Exatamente, Pedreiro Fi, mas nos investimentos esse recebimento de lucro tem um nome diferente, ele chama dividendo. A palavra é estranha, mas é fácil de entender. É o lucro dividido entre os cotistas que investem no mesmo fundo imobiliário, simples assim. O pessoal que olha para os dividendos na hora de investir segue a estratégia de tentar viver de renda. O dividendo que você recebe todo mês, teoricamente vai pagando uma conta de água, de luz, o mercado, até chegar o momento em que você vai viver de renda. E com uma vantagem, né? Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, caem livrinhos na sua conta. Se você fosse investir hoje num fundo imobiliário, qual que é a estratégia que você seguiria? Você ia olhar mais para dividendos ou mais para os fundos que têm alto potencial de se valorizar com o tempo? Comenta aqui embaixo como que você está pensando em investir para a gente trocar uma ideia. O que você faria de estratégia hoje em dia, Sazita? Ah, eu gosto mais dos dividendos, viu? Porque aí eu tenho mais liberdade para todo mês escolher se eu invisto na mesma coisa, se eu invisto numa outra que está surgindo a oportunidade, não que valorizar fosse ruim, né? Pois é. E sacando os dividendos é uma tentação, mas eu também estou nessa fase de colher os dividendos e reinvestir, porque lá na frente quero ter uma bolada, né? Seja qual for a sua estratégia, relaxa, porque nessa série a gente vai passar por dividendos e também pelos fundos com alto potencial de crescimento. Não perde, hein? Mas voltando aqui para o canteiro, eu aposto que você ouviu falar desse exemplo de 1% de rendimento com dividendos e achou que é muito. O Economic tá viajando, né? É verdade. Se você duvida, é só olhar esse videão que tá aqui em cima da IO com os 10 fundos imobiliários mais rentáveis do momento. Tem fundo que rendeu incríveis 19% em dividendos, cara. Rentabilidade pra ninguém botar defeito. O vídeo tá dentro da playlist de imóveis de fundos imobiliários. Além de acompanhar essa série que sai toda quarta, você pode dar uma fuçada por lá também se você tá afim de entender mais sobre esse investimento. Pra te responder a pergunta de quanto rende um fundo imobiliário, a gente tem que te alertar que depende. Assim como tem fundo que teve retorno de 20% nos dividendos nos últimos tempos, tem fundo com rentabilidade bem menor. Tem cota de fundo imobiliário que se valorizou pra caramba, horrores, mas também tem fundo imobiliário que deu prejuízo. A rentabilidade vai depender de como que você escolhe seu fundo imobiliário, de como você monta uma carteira bem diversificada. Isso vai ser tema dos capítulos 10 e 11 dessa série daqui a algumas quartas, mas a gente chega lá. Por enquanto o que dá pra adiantar é quanto que os FIIs estão rendendo em média, então vamos pros números, momento história. Os fundos imobiliários surgiram há uns 30 anos, mas o índice que acompanha esse investimento foi criado em meados de 2012. E nesses 10 anos, a valorização do IFIX foi de 96,3% segundo o site Clube FI. Inclusive, a gente não está sendo patrocinado por eles, mas é um site legal de você dar uma fuçada, dar uma olhadinha, porque tem muito dado interessante. O IFIX é um índice do setor imobiliário, é como se fosse o Ibovespa, só que em vez de representar as ações mais líquidas, ele acaba representando os fundos imobiliários que são mais negociados. Mas voltando aqui para os números, teve ano em que o IFIX caiu, teve ano em que ele subiu, mas na média a valorização foi de 7% ao ano. Isso sem considerar o rendimento com dividendos, hein? Olhando para as distribuições de lucros, a coisa também foi muito boa. Um estudo lá da consultoria economática mostrou que nesses 10 anos de IFIX, a distribuição média de dividendo foi de 7,6%, ficando acima até dos dividendos das ações, que foi de 4,1%. Resumindo tudo que a gente acabou de falar, se você tivesse investido em fundos imobiliários, em média você teria tido um retorno de 7% de valorização da cota, mais 7,6% do pagamento de dividendos, ou seja, teria ganhado quase 15% ao ano. Bela obra! É uma bolada todo ano. Se você quer que a gente faça uma planilha mostrando na prática quanto que renderia aplicar todo mês em FIIs, comenta aqui embaixo nosso código secreto. Quero planilha. Ah, se a gente bater 50 comentários nos próximos vídeos, a gente volta com essa planilha mostrando a continha na prática. Agora que você já está convencido que tem muito boa oportunidade entre os fundos imobiliários, falta descobrir como investir. Você não vai precisar comprar um imóvel, ter escritura, ter terreno, nada disso. Para investir, você vai precisar de alguém para fazer o meio de campo, preparar o terreno para você construir o seu patrimônio imobiliário. Você vai precisar de uma corretora. Se cadastrar numa corretora é muito simples, tudo pela internet, 5 minutinhos aqui, ó, a tela do seu celular você já resolveu. Eu sou da época em que você precisava tirar xerox de os documentos e enviar para o correio. A obra atrasava, né, patroa? Pois é, demorava uns dias para se cadastrar, mas agora realmente está muito fácil. A gente não vai recomendar uma corretora ou outra, porque essa decisão sempre vai depender da plataforma que você acha mais fácil de usar. O que você precisa saber é que já tem muita corretora hoje em dia que não cobra nenhuma taxa para você investir nisso. No Invest, BTG, Rico, várias outras corretoras não estão cobrando mais nada. Se tiver começando a aplicar, é uma boa pegar essas corretoras sem taxa, hein? Aliás, se você já investe por meio de alguma corretora, conta aí nos comentários se lá tem taxa de corretagem
vantagem ou não. Bora ajudar a comunidade Econoiker aqui nos comentários. A gente sempre tá de olho nos comentários e responde todo mundo, hein? Pode ver aí. Mas voltando, lembra lá no começo do vídeo que a gente falou das cotas dos fundos imobiliários? Elas são negociadas na bolsa e depois que você se cadastrar numa corretora, é só ir na plataforma de compra e venda de ações, o famoso home broker, e de lá você também consegue aplicar em fundos. Nas corretoras que já é fácil investir nas ações, investir em FIIs fica mais fácil ainda. Para te mostrar como é rapidinho, a gente fez uma compra na Nuinvest, a corretora do Nubank. É só clicar em investir em fundos imobiliários e digitar o código do FII que você quer comprar, lembrando que ele sempre termina em 11. Repara que na tela da Nuinvest já mostra até o histórico do preço da cota para você ver como que o fundo está se saindo ultimamente. Agora é só colocar a quantidade de cotas que você vai comprar, sua assinatura eletrônica e pronto, você já virou investidor de FII. Ah, você vai estar suscetível ao valor do dia, tá? A cota pode estar com um preço mais alto num dia e um pouco menor no outro, mas em geral, R$100 você já consegue investir em praticamente qualquer fundo imobiliário. Tem fundo, como a gente falou, que o valor da cota é ainda menor que esse, 10 conto já dá para começar. O investimento é tão acessível que não à toa os fundos imobiliários ficaram muito populares nos últimos anos e bateram 1 milhão de investidores em 2020. Atualmente já tem encaminhado para 2 milhões de pessoas interessadas. Vamos acelerar essa obra que tem um monte de gente querendo comprar. Se tem tanto interessado assim, será que agora é a melhor hora de investir? Por causa da pandemia, muito fundo imobiliário se viu em maus lençóis, com inquilinos saindo do imóvel e pouca gente frequentando shoppings. Por isso a cota caiu. A coisa vem melhorando ultimamente, mas a verdade é que, na nossa opinião, não tem melhor momento para aplicar. Sempre é uma boa hora para ter esse investimento no seu radar, porque nos fundos imobiliários é possível encontrar tanto oportunidades com bom potencial de valorização, como fundos que vão te entregar um retorno espetacular com os dividendos. Além disso, quando você recebe dividendos, você não precisa sacar a grana, você pode reinvestir no próprio fundo imobiliário e aos poucos ter cada vez mais cotas desse mesmo fundo e ganhar mais dividendos e reinvestir mais e ter mais cotas. Bom, você já entendeu, você vai criar uma bola de neve no bom sentido. Esse é justamente o tema do próximo vídeo dessa série. Quanto rende investir R$100 por mês em fundos imobiliários? A gente provou por A mais B que em pouco tempo o investimento já se paga sozinho. Tá tudo nesse vídeo aqui de cima. Aqui embaixo tem um aulão ao vivo com os membros do canal e que a gente comparou fundos imobiliários e tesouro direto. Quem que será que rende mais? Aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e também clica nessa bolinha aqui do canto para você se inscrever e não perder mais nenhuma dica de investimento por aqui.